Inicialmente, a gente teve uma medida provisória, que foi a medida provisória 927, e ela veio trazendo possibilidades para que os empregadores pudessem, então, tentar tomar algumas atitudes para poder preservar os empregos. Não sei se todos que estão assistindo a live já fizeram a leitura dessas medidas provisórias, 927 e 936. Eu aconselho que façam a leitura. Muitas coisas já são ditas na própria medida e, obviamente, outras começam ali a ficar polêmicas diante da situação. Tá, a 927, ela trouxe assim, eu vou fazer um pacote geral aqui para você imaginar. Se o empregador não for extinguir o contrato, qual a alternativa que ele tem para tentar sobreviver? Porque a gente não pode só pensar no lado do empregado, nem só do empregador. Quais foram as medidas trazidas pelo governo? A 927, ela trouxe algumas possibilidades. Diz assim, olha, você pode fazer antecipação de férias, tenta antecipar férias. Você pode fazer antecipação de feriados. Você pode colocar os seus empregados em regime de banco de horas. Só que só lembrando, é um banco de horas que a gente chama às vezes de invertido ou negativo, porque agora os empregados não estariam trabalhando, mas assim que retornarem ao trabalho, eles vão repondo então esses dias, porque a partir do momento que é considerado força maior, a própria CLT tem essa previsão no artigo 61 da CLT. Eles agora não estão trabalhando, mas depois compensam, né, trabalhando a mais em outros dias. Desde que tem limitações, não pode, né, trabalhar, ultrapassar 10 horas de trabalho por dia, então você tem algumas limitações. Você vai, por exemplo, você tem uma jornada, né, de 8 horas de trabalho, pode no máximo acrescentar mais 2 horas até chegar, né, num total de 10 por dia, por exemplo, até ele ir dentro de um período ali compensando essas horas. Então, recapitulando, vamos lá. O que o empregador pode fazer? Ele pode antecipar férias, ele pode antecipar feriados, ele pode colocar seus empregados em banco de horas, ele tem uma série de possibilidades. Uma coisa que está acontecendo muito, né? Colocar os empregados para trabalhar, mas em regime de teletrabalho. O que você faz? Você coloca não só aqueles que estão em casa, mas efetivamente no teletrabalho, trabalhando com tecnologia da informação, da comunicação, usando computadores, internet, etc., como também aqueles que podem trabalhar de casa, mas não necessariamente usando tecnologia, que é, né, aquela situação que diferencia, né, o trabalho em domicílio do trabalho pelo teletrabalho, quando no teletrabalho você tem que ter a utilização de tecnologia da informação. O que mais que pode ser feito? O governo foi tentando fazer uma série de coisas e recentemente, né, ele também flexibilizou algumas medidas, né, de segurança, algumas situações ligadas à segurança do trabalho, algumas situações ele trouxe ali, tudo na 927. E quem agora é o comentário do momento, né? No caso, a medida provisória, que é a 936. Essa medida provisória, tá? Porque o que aconteceu no primeiro momento? A 927 deixou muito a cargo do empregado e do empregador, cada um ceder ali de um lado ou do outro, mas o governo não tinha chegado com nenhuma participação. E agora, tá? Veio a medida provisória 936 e aí veio com uma nova proposta. Tem duas coisas que foram possibilitadas pela 936. Redução proporcional de jornada e salário, tá? E a suspensão do contrato. Mas diante de um cenário que eles criaram um benefício, e esse benefício, gente, eu agora tenho que falar para vocês, porque eu não aguentei com o nome quando eu li, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque eles criaram um benefício, né, que vai ter como base seguro-desemprego. O povo é muito criativo. Você já ouviu falar, Ivan, que o povo está chamando de Corona Voucher? Não tinha ouvido essa, não. Pois é. Aí eles criaram um benefício, que é o auxílio, né, durante esse momento da pandemia. Foi criado um benefício temporário, né, previdenciário, para poder auxiliar o custeio nesse momento. E o povo já deu o apelido desse benefício de Corona Voucher. Então, olha quantas coisas podem ser pactuadas. Aonde estão essas possibilidades de reduzir proporcionalmente jornada de trabalho e, né, os salários? E aonde estão, né, descritas lá as regras para suspensão do contrato de trabalho, na medida provisória 936. Para aqueles que não estão ainda inteirados do teor da medida, o que acontece é o seguinte:
Quando você fala em redução, tem que ter redução proporcional, isso é bem claro, tá? Então, eles falam reduzir a jornada e proporcionalmente o salário. Então, essa questão da proporcionalidade é texto expresso da medida provisória 936, tá? Então, o que acontece? Como o Ivan bem disse, até para inseri-los no contexto, até para que vocês entendam algumas coisas que estão sendo abordadas, qual é o cenário principal disso tudo? É porque, como o Ivan bem falou, o que nós temos ali? Nós temos 3 percentuais possíveis de redução de jornada de salário. 25%, 50% e 70%. Então, qual foi a regra que eles trouxeram para a redução? Se você for ter uma redução de 25% do salário, tá? Isso pode ser para todos, pode ser pactuado por acordo individual. O que é acordo individual? É um acordo entre empregado e empregador, independentemente da participação sindical. Está vendo a pergunta que o Ivan fez para mim, aonde que está? É um acordo sem a intervenção sindical. O que acontece? Aquelas pessoas que têm um montante salarial que vai, né, corresponder a 3.125, deixa eu ver se tem, 3.135, né? 3.135 reais, tá? Se ele ganha até 3.135 reais, ou então, se ele é aquele empregado que é o chamado hipersuficiente, vamos lembrar que é o hipersuficiente, ele veio pela reforma trabalhista quando foi incluído o parágrafo único no 444 da CLT. E aí o empregado hipersuficiente, ele é aquele que recebe salário mensal, né, igual a superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Então, R$ 12.200 por aí que ele teria que receber. Então, 2 vezes o teto do benefício. E ele tem que ter diploma de nível superior. Ju, por que você está me falando dessas pessoas? Quem são eles, quando eu digo? Porque o que acontece? Para ter a redução até 25%, pode ser feito independentemente de quanto ele ganha. Ele fala assim, dentro de 25%, essa redução ela pode ser feita por acordo individual. Agora, para você poder ter as reduções 25%, 50% e 70%, tá? Essas pessoas mencionadas que ganham até 3.135 e os hipersuficientes, eles podem ter essa negociação também em percentuais os maiores, né, como 50% e 70%, e isso pode ser feito por acordo individual ou acordo em convenção coletiva. E os demais, ou seja, e as outras pessoas que estão, né, fora dessas duas hipóteses que eu mencionei, até 3.135 e hipersuficiente, como é que eles vão poder negociar percentuais, né, que são os percentuais de 50% e 70%? Aí só por acordo em convenção coletiva.